Em sua última metáfora, travessão, o amigo de infância desenterrado das ruínas, travessão, o autor nos forneceu a chave do simbolismo utilizado pelo delírio de nosso herói para disfarçar as lembranças deprimidas. Na verdade, não existe melhor analogia para a repressão, travessão, que preserva e torna algo inacessível na mente, travessão, do que um sepultamento como o que vitimou Pompeia e do qual a cidade só pôde ressurgir pelo trabalho das pás. Por essa razão, o jovem arqueólogo, em sua fantasia, foi obrigado a deslocar para Pompeia o modelo do relevo que lhe recordava o objeto de seu amor ao estender-se sobre essa valiosa similaridade que sua delicada sensibilidade percebera entre um determinado processo mental do indivíduo e um evento histórico isolado da história da humanidade. Mas afinal, nosso propósito primitivo era somente investigar, com a ajuda de certos métodos analíticos, 2 ou 3 sonhos que aparecem aqui e ali no texto de Gradiva. Como foi então que passamos a dissecar toda a história e a examinar os processos mentais dos 2 personagens principais? Na verdade, todo esse trabalho não foi inútil. Tratava-se de trabalho preliminar essencial. Assim também, ao tentarmos compreender os sonhos reais de uma pessoa real, temos de examinar atentamente seu caráter e sua história, investigando não só as experiências que antecederam de pouco seu sonho, mas também as de seu passado remoto. Acredito até que ainda não estamos prontos para nos dedicarmos à nossa tarefa original, sendo necessário que examinemos mais demoradamente a história a fim de efetuar outros trabalhos preliminares. Meus leitores, sem dúvida, terão ficado surpresos ao notar que até aqui tratei todas as atividades e manifestações mentais de Norbert Arnold e Zoe Bertgang como se os 2 fossem pessoas reais e não criações de um autor, e como se a mente do autor não fosse um instrumento capaz de deformar ou obscurecer, mas um instrumento totalmente límpido. Meu procedimento deve parecer-lhes ainda mais incompreensível se considerarem que o autor classificou sua história de fantasia, negando-lhe qualquer semelhança com a realidade. Entretanto, descobrimos que todas as suas descrições copiam tão fielmente a realidade que não nos oporíamos à apresentação de Gradiva como um estudo psiquiátrico. Só em 2 ocasiões o autor fez uso do seu indiscutível direito de formular preposições que não parecem apoiar-se nas leis da realidade. A primeira é quando faz o jovem arqueólogo deparar um autêntico relevo da antiguidade clássica de tal forma semelhante a uma pessoa viva de época muito posterior, não só numa singular postura do pé ao andar,
mas também em todos os traços fisionômicos e formas corporais que o jovem é capaz de tomar a aparência física dessa pessoa como sendo a própria escultura tornada à vida. E a segunda ocasião é quando faz com que o rapaz encontre a jovem viva precisamente em Pompeia, onde sua imaginação colocara a mulher morta, ao passo que sua viagem para a Itália, na verdade, o afastara da primeira, a qual ele acabara de ver na rua da cidade onde morava. Entretanto, essa segunda disposição do autor não se afasta demasiadamente da possibilidade real, apenas faz intervir o acaso que inegavelmente desempenha seu papel em muitas histórias humanas. Além disso, recorre a ele acertadamente. Pois aqui o acaso demonstra a fatídica e comprovada verdade de que a fuga é o instrumento mais seguro para se cair prisioneiro daquilo que se deseja evitar. A primeira proposição, o ponto de partida em que se apoia toda a história, ou seja, a grande semelhança entre a escultura e a jovem viva, abre parênteses, que uma escolha mais moderada poderia ter limitado a singular flexão do pé ao andar, fecha parênteses, parece-nos mais fantasiosa, sendo uma decisão totalmente arbitrária do autor. Aqui sentimos-nos tentados a permitir que nossa própria fantasia estabeleça um elo com a realidade. O nome Bertgang talvez seja um indício de que em tempos idos as mulheres dessa família distinguiam-se pelo singular e gracioso andar, e podemos supor que os Bertgangs germânicos, descendentes de uma família romana, a que pertencera a mulher que inspirara um escultor a perpetuar na escultura a peculiaridade do caminhar dela. Todavia, já que as variações de forma humana não são independentes umas das outras, e já que mesmo nos tempos modernos reaparecem com frequência tipos antigos, como podemos comprovar pelo exame de obras de arte, não seria totalmente impossível que uma Bertgang da atualidade pudesse reproduzir a forma de uma antiga ascendente em todas as outras características de sua estrutura corpórea. Mas, em vez de tecer tais conjecturas, seria sem dúvida mais sensato perguntar ao próprio autor de que fonte se originou essa parte de sua criação. Talvez tivéssemos então uma boa oportunidade de mostrar mais uma vez como muitas coisas aparentemente arbitrárias, na verdade, obedecem a leis. No entanto, como não temos acesso a essas fontes ocultas na mente do autor, concedamos-lhe seu irrestrito direito de basear uma narrativa totalmente verossímil numa premissa improvável, travessão, um direito de que Shakespeare, por exemplo, também fez uso no Rei Lear.
Com exceção disso, reafirmamos que o autor apresentou-nos um estudo psiquiátrico perfeitamente correto, pelo qual podemos medir nossa compreensão nos trabalhos da mente. Travessão. Um caso clínico e a história de uma cura que parecem concebidos para ressaltar determinadas teorias fundamentais da psicologia médica. Já é bastante singular que o autor possa ter realizado tal trabalho, mas o que diríamos se, ao ser interrogado, ele negasse ter tido tal intenção? É muito fácil estabelecer analogias e atribuir sentidos às coisas, mas acaso não teremos emprestado a essa encantadora e poética história um significado secreto? É possível. Voltaremos à questão mais tarde. Por ora, entretanto, limitar-nos-emos a ressalvar que tentamos evitar qualquer interpretação tendenciosa, expondo quase toda a história nas próprias palavras do autor. Quem cotejar nossa síntese com o verdadeiro texto de Gradiva terá de corroborar nossa asserção. Talvez, na opinião da maioria das pessoas, estejamos prestando um desserviço ao autor ao declarar que sua obra é um estudo psiquiátrico. Dizem que um autor deveria evitar qualquer contato com a psiquiatria e deixar aos médicos a descrição de estados mentais patológicos. A verdade, porém, é que o escritor verdadeiramente criativo jamais obedece a essa injunção. A descrição da mente humana é, na realidade, seu campo mais legítimo desde tempos imemoriais. Ele tem sido um precursor da ciência e, portanto, também da psicologia científica. Mas o limite entre o que se descreve como estado mental normal e como patológico é tão convencional e tão variável que é provável que cada um de nós o transponha muitas vezes no decurso de um dia. Por outro lado, a psiquiatria estaria cometendo um erro se tentasse restringir-se permanentemente ao estudo das graves e sombrias doenças decorrentes de severos danos sofridos pelo delicado aparelho da mente. Desvios da saúde mais leves e suscetíveis de correção, que hoje podemos atribuir apenas a perturbações na interação das forças mentais, atraem igualmente seu interesse. Na verdade, só através deles é que pode chegar à compreensão dos estados normais, assim como dos fenômenos das doenças graves. Consequentemente, o escritor criativo não pode esquivar-se do psiquiatra, nem o psiquiatra esquivar-se do escritor criativo. E o tratamento poético de um tema psiquiátrico pode revelar-se correto sem qualquer sacrifício de sua beleza. É o que ocorre com essa imaginativa exposição da história de um caso e do seu tratamento. Está realmente isenta de erros. Agora que terminamos de contar a história e satisfizemos nossa curiosidade, podemos examiná-la com mais atenção.
vamos reproduzi-la fazendo uso da terminologia técnica da nossa ciência. Trabalho em que não nos sentiremos desconcertados diante da necessidade de repetir o que foi dito. O autor refere-se com frequência ao estado de Norbert Hanold como delírio, e não temos motivos para refutar essa designação. Podemos apontar duas características principais de um delírio que, se não o descrevem de forma exaustiva, o distinguem de outras perturbações. Em primeiro lugar, o delírio pertence ao grupo de estados patológicos que não produzem efeito direto sobre o corpo, mas que se manifestam apenas por indicações mentais. Em segundo lugar, é caracterizado pelo fato de que nele as fantasias ganharam a primazia, transformando-se em crenças e passando a influenciar as ações. Se lembrarmos a viagem de Hanold a Pompeia com o fito de procurar as pegadas de Gradiva nas cinzas, teremos um ótimo exemplo de uma ação sob a influência de um delírio. Um psiquiatra talvez incluísse o delírio de Norbert Hanold no vasto grupo de paranoia, classificando-o provavelmente como erotomania fetichista, já que seu traço mais saliente era uma paixão por uma escultura, e aos olhos desse psiquiatra que tudo tende a ver pelo prisma mais grosseiro, o interesse do jovem arqueólogo por pés e posições de pés inevitavelmente passaria por fetichismo. Contudo, todos os sistemas de nomenclatura ou classificação dos diversos tipos de delírio, de acordo com seu tema principal, são de certa forma precários e estéreis. Além disso, como nosso herói era uma pessoa capaz de desenvolver um delírio baseado em uma preferência tão singular, um psiquiatra rigoroso o qualificaria sem hesitar de degeneré e procuraria a hereditariedade que o conduzira inevitavelmente a esse destino. Mas nesse ponto, e com razão, o autor não segue o psiquiatra, pois deseja aproximar-nos do seu herói para facilitar a empatia. O diagnóstico de degeneré, certo ou errado, colocaria uma barreira entre o arqueólogo e nós, leitores que somos pessoas normais, o tipo padrão da humanidade. As pré-condições hereditárias e constitucionais do Estado também não ocupam muito o autor, que por outro lado se aprofunda na composição mental que foi capaz de dar origem a tal delírio. Numa questão muito importante, Norbert Hanold comportava-se de forma bastante diversa de um ser humano comum. Não se interessava por mulheres vivas. A ciência de que era servidor apoderara-se desse interesse e deslocara-o para as mulheres de mármore ou de bronze. Esse fato não deve ser encarado como um pormenor trivial, ao contrário, era a
precondição básica dos eventos a serem descritos, pois, certo dia, uma determinada escultura desse tipo atraiu todo o interesse que normalmente só é dedicado a uma mulher viva, estabelecendo-se assim o delírio. A seguir vimos a maneira como esse delírio foi curado através de uma feliz cadeia de eventos e como o interesse do nosso herói foi deslocado das mulheres de mármore para uma mulher viva. O autor não nos deixa seguir as influências que levaram nosso herói a afastar-se das mulheres, apenas nos informa que a atitude dele não era explicada por sua disposição inata, a qual, muito ao contrário, incluía uma boa parcela de necessidades imaginativas. E por que não dizer eróticas? Também vimos mais tarde que na infância ele não evitou as outras crianças, mantendo amizade com uma menina, sua inseparável companheira, repartindo com ela suas merendas e deixando-a arrepiar seus cabelos no decurso de brincadeiras violentas. É em ligações como essas, onde o afeto se combina à agressividade, que o erotismo imaturo da infância se expressa. Só mais tarde emergem suas consequências, mas então de forma irresistível. Na infância, geralmente só os médicos e os escritores criativos o reconhecem como erotismo. Nosso escritor mostra-nos claramente que também é da mesma opinião, fazendo com que seu herói desenvolva subitamente um vivíssimo interesse pelos pés e pelo andar das mulheres. Esse interesse lhe traz forçosamente uma má reputação de ser um fetichista de pés. Contudo, nós não podemos evitar de ligar esse interesse à lembrança de sua companheira de infância, pois, sem dúvida, já então a moça andava daquela forma singular e graciosa, apoiando-se nos dedos e flexionando a planta dos pés quase perpendicularmente ao solo. Foi para retratar um andar semelhante que a escultura antiga adquiriu uma tão grande importância para Norbert Hanold. Queremos acrescentar, aliás, que na derivação desse singular fenômeno do fetichismo, o autor está em completo acordo com a ciência. Na verdade, desde Binet, 1888, temos tentado atribuir o fetichismo às impressões eróticas da infância. O estado de se manter permanentemente afastado das mulheres produz uma susceptibilidade pessoal, ou, como nos acostumamos a dizer, uma disposição à formação de um delírio. Esse distúrbio mental começa a se desenvolver no momento em que uma impressão casual desperta experiências infantis, esquecidas e que têm ainda que levemente traços de conotação erótica. Entretanto, desperta não é exatamente a descrição adequada se levarmos em conta o que se segue. Devemos repetir o acurado relato do autor em termos técnicos psicológicos. Ao encontrar o relevo, não se recordou Norbert Hanold de já ter visto a amiga de infância caminhar de forma análoga.
Não teve lembrança alguma do fato, mas todos os efeitos produzidos pela escultura tiveram origem nessa conexão com uma impressão de sua infância. Ao ser despertada essa impressão infantil, tornou-se ativa, começando a produzir efeitos, mas não chegou à consciência, isto é, permaneceu inconsciente, para usar um termo que hoje já é imprescindível na psicopatologia. Desejaríamos que esse inconsciente não fosse objeto de nenhuma discussão de filósofos ou naturalistas, que com frequência só possuem importância etimológica. Por ora, não dispomos de uma denominação melhor para os processos psíquicos que, embora ativos, não atingem a consciência da pessoa. E isso é tudo o que queremos dizer com nossa inconsciência. Quando alguns pensadores tentam refutar a existência de um inconsciente desse tipo, taxando-o de insensatez, só podemos supor que nunca se ocuparam de fenômenos mentais desse gênero, que estão sob a influência de experiência geral, de que tudo o que é mental e se torna intenso e ativo torna-se simultaneamente consciente, que eles ainda têm de aprender. Abre parênteses, o que nosso autor sabe muito bem, fecha parênteses, que existem, sem dúvida, processos mentais que, apesar de serem intensos e de produzirem efeitos, ainda assim permanecem afastados da consciência. Já dissemos há pouco que em Norbert Hanold as lembranças de suas relações infantis com Zoe estavam em estados de repressão, e aqui as chamamos de lembranças inocentes. Agora precisamos dar mais atenção à relação entre esses dois termos técnicos, que parecem coincidir em seu significado. Na verdade, não é difícil esclarecer a questão. O conceito de inconsciente é o mais amplo, sendo o de reprimido o mais restrito. Tudo o que é reprimido é inconsciente. Mas não podemos afirmar que tudo que é inconsciente é reprimido. Se ao ver o relevo, Hanold se houvesse recordado do modo de andar de Zoe, o que anteriormente fora uma lembrança inconsciente, se teria tornado simultaneamente ativo e consciente. E isso teria demonstrado que essa lembrança não fora anteriormente reprimida. Inconsciente é um termo puramente descritivo, indefinido em alguns aspectos e, poderíamos dizer, estático. Reprimido é uma expressão dinâmica que leva em conta a interação de forças mentais. Implica a presença de uma força que procura provocar toda uma série de efeitos psíquicos, inclusive o de tornar-se consciente. E a essa força opõe-se uma outra força contrária,
capaz de obstruir alguns desses efeitos psíquicos, inclusive também aquele de tornar-se consciente. A característica de algo reprimido é justamente a de não conseguir chegar à consciência, apesar de sua intensidade. Portanto, no caso de Arnold, a partir do momento em que surge o relevo, passamos a nos ocupar com alguma coisa inconsciente que está reprimida, ou mais simplesmente com alguma coisa reprimida. As lembranças de Norbert Arnold, de sua ligação infantil com a menina de andar gracioso, estavam reprimidas, mas esta ainda não é a visão correta da situação psicológica. Enquanto lidamos apenas com lembranças e ideias, permaneceremos na superfície. Só os sentimentos têm valor na vida mental. Nenhuma força mental é significativa se não possuir as características de despertar sentimentos. As ideias só são reprimidas porque estão associadas à liberação de sentimentos que devem ser evitados. Seria mais correto dizer que a repressão age sobre sentimentos, mas só nos apercebemos destes através de sua associação com as ideias. Assim, os sentimentos eróticos de Norbert Arnold é que haviam sido reprimidos, e como o seu erotismo não tinha e não tivera na infância outro objeto a não ser Zoe Bertgang, suas lembranças dela foram esquecidas. O relevo antigo despertou seu erotismo adormecido, tornando ativas suas lembranças da infância, devido a uma resistência presente nele contra esse erotismo. Só enquanto inconscientes essas lembranças podiam tornar-se operativas. O que nele então se desenvolveu foi uma luta entre o poder do erotismo e o poder das forças que o reprimiam, luta esta que se manifestava como delírio. Nosso autor omitiu as razões que levaram à repressão da vida erótica de seu herói, pois a dedicação de Arnold à ciência não passava certamente de um instrumento utilizado pela repressão. Nesse ponto, um médico teria de investigar mais profundamente, mas talvez sem nenhuma garantia de sucesso. Contudo, como já assinalamos com admiração, com muito acerto, o autor mostrou-nos como o erotismo reprimido emerge precisamente no campo dos instrumentos que serviram à sua repressão. Apontou-se com justiça ter sido uma antiguidade a escultura feminina que arrancou o nosso arqueólogo do seu afastamento do amor, advertindo-o da necessidade de pagar à vida a dívida que desde o nascimento pesa sobre nós.